não tem pessoal no seu quadro qualificado para tocar esse tipo de programa. Não tem pessoal, não tem então um departamento que cuida disso. Se não tem pessoal, não tem departamento, também não tem orçamento. E se nós não temos orçamento, quem trabalha na gestão pública sabe, a gente não consegue fazer nada. Então esse é um primeiro desafio nosso. O que a maior parte das prefeituras faz hoje? Ela terceiriza esses serviços, que muitos dos serviços prestados pelo próprio governo federal, como por exemplo a Bolsa Família, as prefeituras têm que preencher online. Então a prefeitura não tem gente, então eles fazem um pool de prefeituras que terceirizam aquele serviço, e se acaba o mandato, ou é uma firma terceirizada, ou uma pessoa de cargo de confiança, acaba aquele mandato, acaba aquilo e não fica nenhum benefício para a própria prefeitura. Então nós temos que enxergar isso e nos dedicarmos a isso, porque não adianta também só nós falarmos, nós vamos implantar, se nós não pensarmos como nós vamos viabilizar essa questão. Também 73% das prefeituras não têm qualquer programa de capacitação dos seus funcionários. Eles preferem terceirizar do que introduzir ou ficar com um corpo técnico que possa tocar esses programas. Então é esse o outro programa que a gente tem que enfrentar. Então o que são os desafios para que nós possamos implantar uma cidade digital? Tem que ter infraestrutura, porque se não tiver rede, não adianta. Nós temos que ter funcionários capacitados e, mais do que tudo, nós temos que ter governadores e prefeitos que estejam antenados para o que está acontecendo, porque isso não tem mais volta. Cada vez mais nós vamos estar na era digital, nas redes sociais, e o governante que não estiver atento para isso, ele vai ficar cada vez mais atrasado e, logicamente, impossibilitando também o acesso daquelas pessoas que vivem nos seus municípios ou nos seus estados. Bem, a nossa secretaria, que é uma nova secretaria do Ministério das Comunicações, que chama Secretaria de Inclusão Digital, foi criada em maio desse ano, e logo que eu cheguei em Brasília, eu comecei a receber a visita de vários prefeitos, que traziam para nós os seus projetos de cidades digitais. E eu comecei a perceber, Paulo, que cada um trazia um projeto diferente do outro. Não havia um conceito disseminado do que era uma cidade digital. E a maior parte dos prefeitos que nos procuraram, dentro do projeto de cidade digital, era de distribuir sinal gratuito para toda a sociedade. E eu dizia a eles assim: vocês estão loucos. Neste primeiro momento, eu acho que esse não é o papel da prefeitura. Quer dizer, está havendo um esforço muito grande do governo federal para aumentar a banda, aumentar a velocidade. Como diz o nosso ministro Paulo Bernardo, a unanimidade que existe hoje no Brasil, aqui é uma saudação para a torcida corintiana, do Flamengo, é que nós precisamos melhorar a banda, nós precisamos melhorar a velocidade, nós precisamos diminuir preço para que a sociedade possa ter acesso a esse serviço. Mas que o papel, quando nós falamos da cidade digital, não é o prefeito ir lá e distribuir sinal gratuito para todo mundo. O Marcos participou comigo num debate que nós fizemos com os prefeitos lá do Paraná. E quando eu disse isso, o prefeito falava assim: secretária, você tem razão, porque agora, quando cai a rede, o pessoal vai bater na minha casa e reclamar por que a rede caiu. Porque as pessoas também ficam refém das empresas que vendem muito fácil
num primeiro momento, mas que amarram o contrato na manutenção depois. Fica cada vez mais caro, o prefeito fica preso àquela tecnologia, e se ele atrasar meio-dia para pagar a fatura do mês, eles vão lá e descarregam, e logicamente a sociedade, com razão, vai reclamar do prefeito. Então nós começamos a trabalhar no Ministério uma construção de parâmetros para que nós possamos, daqui a algum tempo, no Brasil, a hora que a gente fala de cidade digital, todos nós tenhamos um entendimento do que isso significa para nós. Nós estamos trabalhando com vários setores dentro do governo, num grupo de trabalho. Então, primeiro, uma cidade digital tem que ter o governo eletrônico, ou seja, todos os pontos de acesso do governo têm que estar conectados numa rede. Para que isso? O objetivo primeiro e principal é a melhoria da gestão pública. Quando eu falo melhoria da gestão pública, é melhoria na capacidade de investimentos e também de servir a sociedade, que é para isso que a gestão pública existe. Então, se nós temos todos os serviços conectados da prefeitura, nós temos a possibilidade de fazer um controle maior, tanto da arrecadação financeira, como também do controle da frota, economizando recursos que podem ser investidos depois nas áreas finalísticas. Nós temos a possibilidade de diminuir o tempo de respostas e de prestação de serviços. Vocês imaginem que maravilha se eu quero saber se eu estou com o meu IPTU atrasado ou não, se eu vou ter um desconto, que eu não precise ir até a prefeitura, enfrentar a fila, mas eu posso acessar aquilo da minha casa e ter todas as informações. Então a gente também diminui o prazo para as respostas para a sociedade, e a sociedade, logicamente, vai se sentir mais satisfeita. Mas além disso, no nosso ponto de vista, não só a rede, nós temos que ter esses aplicativos, e para mim, 2 aplicativos são extremamente importantes, são da área da saúde e da educação. Se nós formos perguntar aqui, das diferentes cidades que vocês estão, todo município brasileiro tem problema na saúde. Se a gente pega as unidades básicas de saúde, a marcação de consultas, nós estamos discutindo com o Ministério da Saúde, que nos fala, olha, nós temos que garantir a conexão dos postos de saúde, que o Ministério já está trabalhando para fazer esses aplicativos, né? Eu sei que aqui tem, então. Por quê? Vocês já pensaram que ao invés de ter que levantar às 5 horas da manhã para entrar na fila, para marcar uma consulta com um especialista, eu possa fazer isso, marcar uma consulta da minha casa? A hora que a gente vai ter o atendimento na unidade básica, o médico já tem todo o meu perfil, já sabe o remédio que tem para que ele possa servir. Nós visitamos em Piraí, no Rio de Janeiro, que tem uma experiência muito interessante de cidade digital, que é considerado o melhor modelo de saúde do Rio. Por causa dessa gestão, eles não têm mais filas. Quer dizer, tem um controle da gestão do sistema de saúde. É a mesma coisa na educação. Se eu tenho um filho na escola municipal e quero saber como que anda, que eu possa acompanhar a avaliação que ele tem. Então vejam a mudança de qualidade que uma gestão pública pode ter a partir da conexão que a gente possa fazer e, junto com a conexão, os aplicativos. Então esse é o primeiro item de uma cidade digital para nós, que é o que a gente chama do governo eletrônico. Um outro ponto: as cidades têm que ter pontos de acesso gratuito à internet, que por mais esforço
que a gente esteja fazendo, e a nossa meta no Ministério das Comunicações é que em 2015, 70% dos domicílios do Brasil estejam conectados à internet, hoje são 39%, ainda existirão pessoas que não têm dinheiro para comprar o seu computador ou ter a conexão. Então, a cidade digital para nós também tem que ter os pontos de acesso livre. Hoje, nós temos 8.233 telecentros no nosso país. 98% das cidades brasileiras têm telecentro. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande para requalificar esses telecentros, para que, como disse o Meneghelli, seja um espaço, não só que as pessoas passem por lá, mas de desenvolvimento da cidadania. E aqui nós temos um trabalho começando com os nossos monitores, e também que nós tenhamos nas cidades pontos de iluminação, nas praças públicas, nas rodoviárias, nas praias, para que as pessoas possam acessar essa internet. Terceiro ponto, que nós tenhamos um programa de apoio à formação dos servidores dessas prefeituras. Porque não adianta nós irmos lá, instalarmos toda a infraestrutura se depois não tem quem cuida daquilo. Então nós temos que, acoplado a esse projeto, ter um programa de formação, tanto dos monitores que vão tocar aqueles telecentros, quanto dos funcionários públicos daquelas prefeituras. E nós temos também que pensar no desenvolvimento local, uma articulação com o setor produtivo local, que também entre nesse projeto com o objetivo de aumentar, logicamente, as possibilidades, a renda, o emprego daqueles municípios. Bem, esse é o conceito de cidade digital que nós construímos. Nós estamos finalizando um projeto que nós vamos lançar agora no final de dezembro, uma consulta pública para que as pessoas possam dar as suas sugestões, e a partir do início do ano que vem nós vamos fazer um projeto piloto, pensando em todas essas diretrizes, e aí as prefeituras é que vão ter que apresentar um projeto para a gente. Para quê? Para aquelas prefeituras que têm o interesse de desenvolver esse projeto, elas nos apresentem. Queremos também fazer parcerias com os governos estaduais, gente. Porque esse é um tipo, nós não vamos desenvolver a cultura digital no nosso país. Nem só o governo federal, nem só os governos estaduais, nem só os municipais, nem só as ONGs. Ou nós vamos fazer uma articulação nacional, cada um contribuindo com o seu papel para que nós possamos desenvolver esse projeto. Então, no segundo momento, queremos chamar os governos estaduais para que eles possam ser nossos parceiros. E quanto mais parcerias nós fizermos, mais cidades nós vamos poder implantar. Bem, e daí nós temos um outro desafio, que é a exploração do serviço. Vocês sabem que a prefeitura ela tem que ter uma licença da Anatel. Daí nós estamos trabalhando com a Anatel para que diminua a burocracia, porque a prefeitura hoje, para ela explorar, ela tem que ter outorga, é um monte de papelada. Porque o nosso desafio, logicamente que a cidade de Vitória tem um desafio ainda, se nós pegarmos Curitiba, Belo Horizonte, mas aquelas cidades pequenas do interior do nosso país, particularmente da região norte e nordeste, essas precisam da nossa ajuda. E esse que é o papel do governo para diminuir as desigualdades regionais e sociais. Bem, então nós queremos fazer facilitar o trabalho, então estamos trabalhando com a Anatel. Bem,
Mas como esse serviço vai se sustentar? Se nós já estamos falando que a prefeitura não tem os servidores, a maior parte das prefeituras não vai ter o dinheiro para manter esse serviço. Então nós queremos dar a possibilidade que a prefeitura possa licitar um pequeno provedor, e esse provedor vai explorar esse serviço e, em troca, ele vai fazer a manutenção para a prefeitura, para que ela sustente esse serviço das cidades digitais. Então nós, em agosto, já está no nosso site, 19 de agosto, nós já fizemos uma portaria 376, que fala desses conceitos gerais que eu estou falando para vocês. Vamos fazer a consulta pública agora, que nós vamos deixar por um tempo no ar, e queremos, o ano que vem, começar a implantação de algumas cidades nesse novo formato, para que nós possamos realmente, a partir dessa experiência, focarmos numa política de gestão pública que fique uma política constante, em que todos os anos nós vamos avançar. E por que é importante essa política da cidade digital? Porque ela envolve diferentes setores. Vou falar para vocês agora. O Ministério do Desenvolvimento Social nos chamou, você já deve ter ouvido falar do Brasil Sem Miséria, que é um programa estruturante da nossa presidenta. Existiam mais de 200 prefeituras no Brasil que não têm qualquer conexão. Então, eles nem podem receber o benefício, porque eles não têm como se comunicar. E nós vamos começar a trabalhar. Quando eu falo do Ministério da Saúde, também, com o MEC, que tem o programa dos computadores por aluno, também. Então, é um desafio que nós temos de articulação de todas as políticas, tanto do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais que estão lá na ponta e sentem isso, para que a gente realmente possa desenvolver uma cultura digital no nosso país. E eu tenho certeza absoluta que essa ação vai contribuir de maneira decisiva para diminuir as desigualdades sociais também. Por isso eu chamo todos vocês a virem com a gente nessa nova empreitada. Obrigada. Obrigado, secretário. Eu acho que seria só uma palavrinha. Meu nome é Marcelo Saldanha, eu faço parte da campanha nacional Banda Larga, um Direito Seu. Secretária, sem dúvida nenhuma, Cidades Digitais eu acho que é um dos programas mais importantes, tirando o PNBL, que na verdade Cidades Digitais está dentro, que é a possibilidade da gente fazer até muito mais do que EGOV. Né? A gente tem que partir para o IGOV, e só para poder vocês entenderem o contexto. É a gente efetivamente construir redes onde o povo possa também se manifestar. O EGOV geralmente ele é um caminho só de ida, né? O governo, que é super importante, evidente, está dentro da gestão pública, mas a gente precisa ir um pouquinho mais além. A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está investindo recursos públicos para redes públicas, que isso também é muito importante. Hoje nós temos praticamente uma infraestrutura que é praticamente toda privada, então agora a gente está tendo a oportunidade de criar redes públicas, para poder a gente estender essas redes para outros modelos de provedores que não sejam aqueles que a gente conhece hoje, que é você comprar a internet de uma empresa com fins lucrativos. Isso já está sendo amplamente debatido, né, dentro do governo, a senhora acho que está a par. A Anatel deve deliberar sobre esse tema até a segunda semana de janeiro, acredito eu. E a gente tem que começar a construir modelos de governo 2.0, de forma que os cidadãos também sejam 2.0, e a gente comece a participar não só como cidadãos, mas também como web cidadãos. Eu quero aproveitar e, logicamente, agradecer todo o tempo, né, que foi investido com a gente da sociedade civil.
no governo sobre esse debate da banda larga, mas também reforçar que a gente ainda tem algumas janelas em aberto, né, que é aquela questão da mesa de diálogo junto ao Ministério das Comunicações, para a gente poder debater não só a questão do marco regulatório das comunicações, mas também o PNBL, ao qual na última reunião que eu tive com o secretário executivo, o Dr. César Alvarez, ele citou que o FBC, o Fórum Brasil Conectado, está com problema de metodologia, mas a gente não pode deixar isso engavetado, né, por conta disso. E aproveitar também deixar aqui o reforço da participação da sociedade civil, não só na consulta pública que vai ter sobre o edital de cidades digitais, mas que a gente possa revisar antes que esses termos de referência e o edital vá para o efetivo, para a gente poder discutir o que mais a gente pode fazer pelas cidades digitais, a não ser ajudar a questão da gestão pública. E aí aqui reforçar também que as redes têm que ser do povo. Ela não pode ser uma rede de um governo ou de empresas privadas. A gente tem que universalizar o acesso e fazer com que o povo seja mais participativo em cima dessas redes. Obrigado. Marcelo, eu acho que a gente tem que ir caminhando. Então, é óbvio que aonde a gente quer alcançar é essa questão que você falou. Né? Agora, se a gente não começa, a gente nunca chega lá. Então, é óbvio que a gente tem que começar. Se eu não tenho, hoje, na maioria esmagadora das prefeituras, condições de fazer um governo eletrônico, se eu não começo nem por aí, como é que eu vou ultrapassar isso? Porque o que eu penso é que as pessoas elas vão dar cada vez mais, vão valorizar aquilo quanto mais serviço elas prestarem e elas perceberem que aquilo pode fazer mudança na vida dela fundamentalmente. Então, eu acho que o papel do gestor público é começar e evoluir, né? Porque é lógico assim, se quando eu começo uma cidade digital, que seria o ideal? Que todas as crianças já tivessem o seu tablet. Mas não é só isso, tem que ter um projeto pedagógico junto àquele tablet, porque senão isso não faz razão, não tem razão de ser. Então eu acho que é um projeto de médio e longo prazo, porque nós não vamos conseguir esgotá-los no primeiro momento. Mesmo por isso que eu disse que é um projeto piloto, para que nós, durante o ano que vem, a gente vá avaliando e aperfeiçoando. Eu acho que o caminho que a gente tem a percorrer ainda, eu tenho muita clareza, ele é muito longo nessa construção da cultura digital. Mas a gente tem que começar por algum lugar. Mas podemos fazer isso em paralelo, né, secretária? A gente pode fazer isso juntos? Sim, lógico. Por isso que nós já vamos fazer agora a consultação. O edital. Tá? Já conversamos. Já. Tá bom. Obrigado. Secretária, já queria falar alguma coisa. Eu só também participar aqui com o Marcelo aqui. E Marcelo, além do que a secretária já falou, eu acho que tudo é um processo. Nós estamos num processo que pode ser um processo paralelo ou um processo principal, mas é um processo. Né? Eu acredito que em estados, como tem aqui nas cidades, aqui no Espírito Santo, tem estados mais avançados, né, e estados menos, como tem cidades mais avançadas, mas é um processo. Então, no caso aqui do Espírito Santo, nós estamos nesse processo de estruturação e também com a possibilidade de uma discussão desse modelo que você falou aí. É evidente que nós queremos ampliar ao máximo essa questão. É corretíssimo, certo? Mas a gente tem que imaginar que nós estamos num processo. Um processo que tem um espaço longo para se trabalhar, mas a gente não pode perder de vista essas possibilidades que você colocou aqui, e também dessa discussão, né, obviamente, dentro do que eu falei também, desses modelos. Né? Nós temos aqui um modelo, buscando um modelo, trabalhando o modelo, olhando as experiências que existem, esse evento, né, eu acho que traz assim, algumas dessas experiências para a gente achar assim, didaticamente o que é que vai servir para a gente tocar nesse nosso paizão velho, né, muito grande. Tá? Então, a minha fala é mais nesse sentido de que nós estamos num processo.
acredito eu, no início do processo em muitos lugares. Tá ok, Marcelo? Obrigado.